Vendo o apresentador Gugu de novo, né, Fê? Explica pra gente. Olha só, olha, gente, em uma carta divulgada ontem pelo portal In Off, né? Fala baixo por causa da... De novo isso, Felipe. Rosemiriam teria afirmado que a sexualidade do pai de seus filhos era um problema sério, dizendo que ela escancarou mesmo. Ela falou, eu sei que você é gay. Ela falou na carta que a família encontrou. E aí ela diz o seguinte, que era um problema sério e que iria curá-lo com oração e jejum, olha só. E na carta estaria escrito assim, abre aspas, Anjo, eu sei que a sua preferência sexual é diferente, mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito. Isso não é seu. Eu tenho como transformar esse problema aparentemente para você, para você poder não ser um problema. Mas é um problema, é muito sério, fecha aspas. Gugu Liberato morreu em novembro de 2019 em Orlando, nos Estados Unidos, após cair do sótão da sua própria casa, onde residia com a família. Então, ou seja, eu achei tão desnecessária essa carta, né? A família achou essa carta e vazou na imprensa, as coisas privadas. É porque o jornalista ele tem um hábito, inclusive, de invadir a casa dos outros e pegar as coisas, né? Então, ou seja... Caiu na rua. É óbvio, caiu na rua. Aí alguém do In Off estava passando lá e pegou, Não né? foi a girafa no zoológico, né? Exatamente. Esticou o pescoço. Ou seja, é óbvio que entregaram essa carta. Agora eu só vou dizer uma coisa, que coisa feia. Eu sempre estive ao lado da Rosemiriam. Mas hoje, sem dúvida alguma, a gente tem que dar uma gongada nela, sabe? Porque ela lidar principalmente com essa questão, falando que a homossexualidade é um problema. Né? É um problema. O problema é ela que está enfrentando, sabe, esse monte de história que talvez tenha realmente admitido tudo que admitiu, porque agora eu começo a entender realmente, é que eu li a carta inteira ontem no meu podcast. Eu li a carta inteirinha. A carta é assustadora. Você vê que não é uma pessoa que, infelizmente, sabe, enfim... Aí começa a conseguir entender a postura dos filhos nessa situação, né? Que estão contra ela, né? Porque, não, os filhos não estão contra ela. Só o menino mais velho que aparentemente está contra ela. As meninas agora, não. Gente, deixa eu falar com vocês. O filho como é que uma carta? E tem certeza que foi ela que escreveu? Foi ela, a próprio punho ela escreveu, Antônia. Ela escreveu a carta a próprio punho e essa carta estava guardada e a família encontrou a carta. Então, ou seja, né, eu acho que o mínimo que ela deveria fazer agora era virar público e pedir desculpas, porque ficou muito esquisito toda essa história. Ô, Antônia, tem muita raiva também dela, né? Obviamente, depois da decisão. Aí ela falando que ela ia dar Viagra pro Gugu. E não, bebida, pra divulgar vamos uma beber carta um pouquinho dessa, pra gente poder transar. Olha isso que ela escreve na carta, Antônia. Ela fala, depois a gente vai tomar um Viagra, você toma um Viagra, bebe um pouco e a gente consegue transar, enfim. Olha isso, sabe? A que ponto chegou? É o que eu falo, o Gugu sempre foi um cara tão reservado. Ah, uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês, que ontem eu fiquei sabendo, a família do Gugu já começa a entrar num problema financeiro. Família inteira, hein? Como assim? Porque a única grana que está saindo do espólio é a da Dona Maria do Céu, que são R$163 mil mensais. O restante está tudo brecado pela justiça. Ainda vai ficar mais uns 10 anos. Ou seja, se eles não pararem com isso, você vai ver só o que vai acontecer. Eles vão dilapidar absolutamente tudo. Tudo. Por quê? Porque você tem que bancar as histórias. Você tem que bancar imóveis, você tem que pagar imposto. O que mais me impressiona é esse nível de exposição da pessoalidade de uma pessoa que já faleceu, que não está mais aqui, nem mesmo para poder expor o que pensa. Então, assim, para mim, chega a ser feio. Como as pessoas, por causa de dinheiro, são capazes de expor uma pessoa que, teoricamente, elas amavam. A ganância, né? O dinheiro, para muita gente, é tudo. Nossa, eu pensei que você fosse falar alguma coisa tão assim. Você achou? Nossa, eu pensei que você ia trazer um pensamento filosófico. Mas é filosófico. Mas você sabe que é triste isso, porque ontem, quando eu descobri que, principalmente sobrinhos, irmãos ali, já começam a passar por uma situação financeira difícil, porque era o Gugu que bancava toda essa estrutura. Tinha as empresas dele, tinha
tinha tudo que realmente gerava receita para todo mundo. O cara morre, e aí começa essa briga, vai tudo pro espólio, vai tudo para inventário. Mas uma coisa eu tenho certeza, a situação deles não tá mais difícil que a minha. Então, são 163 divididos em quantos? Não, 163 mil só a mãe dele recebe. Então, mas é ela que ajuda a família, é isso que você falou, não é? Ah, não, mas você imagina os custos para manter tudo isso. 163 mil não deve ser o cheiro para manter só a tudo manutenção isso. dos imóveis, então, ou seja, impostos. Só de jardinagem gasta uns 100 conto. Só de nossa, aí muito. Você sabe que a dona Maria do Céu, mãe do Gugu, quando ela não fazia merchan no programa, quando ele chegava, isso o próprio Gugu me contou, tá? Ele não fazia merchan, ela chegava em casa e falava assim: hoje não teve propaganda hoje, por quê? Eu achei isso. Ela olhava e falava assim: não teve propaganda hoje, por quê? Lógico, né? Portuguesa, entendeu? Fala, Antoninha. Que gente avarenta, que gente avarenta. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Há 10 anos, eu contribuo, né, porque é meu também, com um condomínio de R$ 9.500, uma cobertura no Golden Green, que hoje uma das filhas não quer vender, porque quer pedir um dinheiro que a cobertura não vale. E aí ninguém vende, sabe? Aí fica empatando o negócio. É assim, é surreal, é inacreditável. A gente escuta essas histórias vindo dos outros. Antigamente eu ouvia essas histórias, eu achava que era mentira. Eu falava, imagina, não tem ninguém burro a esse ponto, não tem ninguém avarento a esse ponto. Isso é mentira que essa gente está inventando. É real. E você viver isso é mais surreal ainda. É um negócio, gente, inacreditável, viu? Eu fico com pena dessa gente. Eu tenho dó dessa gente.